Olá, hoje nosso grupo vai falar sobre a rendição alemã e o fim da Segunda Guerra Mundial. O instrumento de rendição alemã marcou o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. O documento foi assinado no dia 7 de maio de 1945 por representantes do Oberkommando der Wehrmacht, em conjunto com o Alto Comando Soviético, havendo também representantes do governo francês que assinaram como testemunhas. Um novo documento foi assinado no dia 8 de maio por representantes das Forças Aéreas, do Exército, da Marinha, do Oberkommando der Wehrmacht, também pelas Forças Aliadas Expedicionárias, em conjunto com o Alto Comando do Exército Vermelho. Representantes franceses e americanos também assinaram como testemunhas. Essa data ficou conhecida como Dia da Vitória na Europa, enquanto para os soviéticos a data começou a ser celebrada no dia 9 de maio, pois o documento foi assinado após a meia-noite no horário de Moscou. Na Alemanha, a data ficou conhecida como Dia da Capitulação, porém esse termo raramente é utilizado. Existem versões do documento em alemão, inglês e russo, porém somente o inglês e russo é efeito legal. A preparação do instrumento de rendição começou a ser preparado pelos representantes dos Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido. No dia 3 de janeiro de 1944, o Comitê de Segurança propôs a capitulação da Alemanha deveria ser registrada em um único documento de rendição. O comitê também sugeriu que o instrumento de rendição seja assinado pelo representante do Alto Comando alemão, para evitar o que? Aquela famosa empunhalada pelas costas, criada pela Alemanha após a derrota da Primeira Guerra Mundial. Diferentemente do ato de rendição de 1918, que não foi assinado pelo alto comando, já que os representantes do governo e os militares alemães afirmavam que esse alto comando não era responsável pela derrota da Primeira Guerra, o que acabou levando a punhalada pelas costas citada pelo Martins. Os termos de rendição foram primeiramente discutidos no primeiro encontro da CAI, em 14 de janeiro de 1944. Nesse encontro, nem todos concordavam com as previsões do Comitê de Segurança a respeito do fim da guerra. Por exemplo, o embaixador William Strang, representante britânico na CAI, afirmou que era impossível naquele momento prever em quais circunstâncias as hostilidades com a Alemanha poderiam ser suspensas. Portanto, não poderiam dizer qual procedimento seria o mais adequado, se, por exemplo, a melhor saída seria um armistício completo e detalhado, ou mesmo que suspender por completo as hostilidades entre todos os lados da guerra ou um armistício breve, conferindo poderes gerais, com suspensão das hostilidades parcial, apenas alguns poderes. Ou até, quem sabe, um armistício nenhum, mas uma série de capitulações locais por comandantes inimigos, o que seria a rendição dos comandantes alemães ao comitê. 14 de março de 1945 ocorreu a reunião da CAI com os representantes da Tchecoslováquia, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Iugoslávia e Grécia. Essa reunião foi para discutir o instrumento de rendição. O governo tcheco ele propôs que deveria ser incluído um parágrafo no documento para aquisição de territórios através do uso da força e mencionar a responsabilidade do Estado alemão para com a guerra. Por terem desempenhado um menor papel junto das nações aliadas, os representantes da Bélgica e Países Baixos e Luxemburgo recomendaram que o instrumento de rendição deveria deixar claro qual o papel desses países menores no controle da Alemanha. Já o governo norueguês ele requisitou que fossem incluídas referências específicas para a rendição das tropas alemãs em seu território. O governo iugoslavo declarou que ele não teria intenções de fazer nenhuma recomendação até o acordo da unidade de governo entre Josip Broz Tito e o primeiro-ministro Ivan Subasic. E o governo grego, por último, ele requisitou que fosse incluído no documento uma cláusula de que todo equipamento militar das tropas alemãs que estivessem no território grego no momento da rendição deveria ser incorporada ao governo real grego. O primeiro instrumento de rendição foi assinado na cidade francesa de Reims às 2h41 da madrugada, segundo o fuso horário da Europa Central, no dia 7 de maio de 1945. A assinatura aconteceu em uma escola que serviu como Comando Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas e passou a ter efeito a partir do dia seguinte, 8 de maio, às 23 horas da noite. A rendição incondicional das Forças Armadas Alemãs foi assinada pelo general Alfred Jodl, em nome do Alto Comando das Forças Armadas.
Os soviéticos diziam que a rendição era um evento histórico, único e singular. Eles também acreditavam que não deveria ocorrer em território libertado, vitimado pelas agressões alemãs, mas sim num local onde as ordens de ataque do governo alemão eram dadas, ou seja, em Berlim. O lado soviético insistia que o ato de rendição deveria ser considerado um protocolo preliminar de rendição. Então os aliados concordaram que outra cerimônia deveria acontecer na capital alemã. O segundo ato militar de rendição foi assinado pouco depois da meia-noite do dia 8 de maio. Muito obrigada pela atenção e aqui deixamos uma frase de Platão que só os mortos conhecem o fim da guerra.